professor Roberto Dalla para se apresentar para nós, dar um show sobre os novos paradigmas do Código de Processo Civil. Obrigada. Muito bom dia a todos. Eu queria iniciar agradecendo a esse convite da Procuradoria-Geral do Município do Rio de Janeiro, essa casa que foi sempre tão próxima, né? Há muitos e muitos e muitos anos atrás eu estagiei aqui por um breve espaço de tempo, né? Mas tive a oportunidade de aprender aqui com os colegas procuradores, tive a oportunidade de fazer parte da banca de exame, da banca de ingresso de processo civil, do último concurso de procuradores do município, que foi também uma oportunidade ímpar, e tenho hoje o prazer de estar aqui com vocês falando sobre o novo CPC. Pela divisão do trabalho que nós fizemos, me cabe falar das normas fundamentais do Código, né? Então, primeiro vamos situar topograficamente, geograficamente isso no novo Código, e depois vamos pensar algumas questões que me parecem interessantes e vamos procurar fazer isso dentro dos próximos 50 minutos, 1 hora no máximo, tá? O novo Código ele é dividido em duas áreas muito claras, parte geral e parte especial, né? Isso é uma tendência dos novos ordenamentos, né? Você não visualizava isso no Código de 73, que é o código atualmente em vigor, mas nos novos projetos, né, no projeto do CPP, no projeto do Código Comercial, no projeto do Código Eleitoral, em todos esses projetos de códigos que estão em andamento no Parlamento, você já enxerga essa tendência. Então, o que você vai encontrar na parte geral do novo CPC? Aqueles institutos, aquelas matérias que a gente normalmente estuda na teoria geral do processo. Então, aqui você vai encontrar jurisdição, competência, sujeitos do processo, pressupostos processuais, ação, formação, suspensão, extinção do processo, custas, despesas processuais, aspectos éticos. E essa parte geral do Código, então, ela vai lá do artigo 1º até o artigo 316, 317, lá do novo CPC. E depois você tem uma parte especial, que também é dividida de maneira muito clara. Você tem o processo de conhecimento, que vai da petição inicial até o cumprimento de sentença. Então, a gente mantém essa ideia de execução sine intervalo, que o Código atual já traz desde a reforma de 2005, 2006. Tá? Então, você tem o processo de conhecimento, depois tem os procedimentos especiais, depois o processo de execução, depois o processo nos tribunais e, finalmente, as disposições finais e transitórias. Então, essa é a estrutura topológica do Código. Uma parte geral e uma parte especial com 5 livros. Tá? Hoje, nós vamos tratar do primeiro capítulo da parte geral. Tá? O título 1 da parte geral, que o título único, né? Capítulo 1º, das normas fundamentais do processo civil. Então, nós vamos examinar agora do artigo 1º até o artigo 12 do novo Código. O que você vai encontrar aqui? A positivação de vários princípios constitucionais, de vários princípios que já estão previstos na nossa Carta, mas só que esses princípios eles não serão puramente repetidos. E aqui é o primeiro ponto que a gente gostaria de chamar a atenção. O Código não se resume a repetir. O Código não faz um Ctrl+C, Ctrl+V daquilo que já está na Constituição Federal. O Código vai além. Ele explicita, ele apresenta uma nova dimensão de alguns desses princípios. Alguns autores vêm dizendo que o novo CPC faz uma releitura neoconstitucional, uma releitura pós-positivista de alguns princípios constitucionais. O que se explica até mesmo por razões ideológicas, né? O Código anterior era de 73, uma época em que a democracia não exatamente aflorava no nosso país,
Depois nós temos uma Constituição de 88, que é um período de transição, né? A Constituição marca exatamente essa transição de um período menos democrático para um período de maior densidade democrática. E agora nós temos, a essa altura do campeonato, em 2015, um novo Código de Processo Civil. Então, essa parte geral do novo Código, ela reflete esse amadurecimento e essa nova perspectiva ideológica. Então, o que eu vou procurar ressaltar aqui nessa nossa conversa são esses princípios trazidos da Constituição Federal e colocados sobre uma nova roupagem na parte geral do novo CPC. E eu vou começar com o princípio do acesso à justiça, que está previsto lá no artigo 3º do novo CPC. Aí, se eu perguntar para você, o que é o princípio do acesso à justiça? Aí você vai me dizer, é aquele que está lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Nenhuma lesão ou ameaça a direito será subtraída da apreciação do Poder Judiciário. Se você olhar o artigo 3º caput do novo CPC, é mais ou menos isso que está escrito lá. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Só que, logo em seguida, o legislador insere 3 parágrafos onde ele vai dar uma nova visão desse acesso à justiça. Então, a gente tem dito que o novo CPC, ele prega uma visão do acesso à justiça em sentido amplo e não em sentido estrito. O novo CPC não permite a confusão entre acesso à justiça e acesso ao Poder Judiciário. A ideia da Constituição Federal é que o acesso à justiça se esgote no Poder Judiciário. A ideia do novo CPC é que o princípio do acesso à justiça é maior do que o Poder Judiciário. Ele vai além do Poder Judiciário. Então, o parágrafo 1º vai dizer: é permitida a arbitragem na forma da lei. Que lei? 9307, de 96, que é a lei-mãe da arbitragem. E não nos esqueçamos que, neste ano, foi editada uma nova lei, 13.129, que já está em vigor. Essa nova lei, a 13.129, ela revogou a lei antiga? Não. Ela derrogou, ela alterou alguns dispositivos, mas ela não abrogou a 9307. Então, o que você tem hoje é a arbitragem regulamentada pela 9307 com a redação implementada pela 13.129. E aí o que vai... As 3 questões, poderíamos dizer, né, que vão saltar aos olhos em matéria de arbitragem, né? Primeira, e que interessa especificamente aqui a vocês, a questão da arbitragem envolvendo a administração pública, né, que não chega a ser uma novidade, não é nenhuma novidade em termos legais, porque ela já estava prevista em leis específicas, lei do petróleo, lei da ANEEL, lei das concessões dos contratos administrativos, já tinha previsão de arbitragem, então ela não é uma novidade do ponto de vista legal, e também não é uma novidade do ponto de vista jurisprudencial, né? Desde o primeiro julgamento do Supremo, da SE 5206, em que o Supremo já havia afirmado a constitucionalidade dos dispositivos da Lei 9307, e depois, passando por vários precedentes do STJ e do Supremo, onde os tribunais reconheceram a possibilidade da administração pública recorrer à arbitragem, que a gente já tem um amadurecimento desse assunto no cenário nacional, né? O que vai acontecer agora é a positivação aqui no artigo 1º, parágrafo 1º. A administração pública direta e indireta poderá, da 9307, com a redação da 13129, a administração poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. A única restrição que é feita à arbitragem envolvendo a administração pública está no parágrafo 3º. Né? Essa arbitragem que envolva a administração será sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade. Por que será sempre de direito? Porque o artigo 2º da Lei da Arbitragem, ele permite expressamente 2 modalidades: arbitragem de direito e arbitragem por equidade. Em se tratando de administração pública, por força do princípio da legalidade do artigo 37 da Constituição, só pode ter arbitragem de direito. E também por força do princípio da publicidade, essa arbitragem não poderá jamais ser gravada com a cláusula da confidencialidade. Algumas questões que acabaram não indo para a lei e vão despertar
alguma controvérsia, né? A doutrina já está se manifestando sobre isso. A administração pública poderia pactuar uma arbitragem que não fosse realizada no Brasil? A lei não fala. A administração poderia pactuar uma arbitragem que fosse seguir o direito inglês? A lei não fala. E uma questão que hoje já está chamando a atenção dos intérpretes, já temos até enunciado do FPPC, que é o Fórum Permanente de Processualistas Civis. Essa questão foi discutida no antepenúltimo fórum e voltou à tona no penúltimo, que foi em Vitória. Nesse último, agora em Curitiba, não estava. E se a administração vier a ser condenada numa sentença arbitral? O que pode acontecer? Você pactua uma cláusula de arbitragem no seu contrato, a inexecução da obrigação, você instaura o procedimento arbitral e o árbitro profere uma sentença contrária à fazenda pública. Essa sentença está sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição? Me parece que não. Ainda que o valor seja um valor expressivo, lembrando que o novo CPC cria um tabelamento de valores, né? O 496 do novo CPC, quando ele fala no duplo grau obrigatório, ele não se limita mais aos 60 salários mínimos, ele cria 3 faixas e aumenta e muito esses valores. Então, você só vai ter o duplo grau nas sentenças contra o município para causas para mais de 100 salários mínimos. Contra o Estado, mais de 500, e contra a União, mais de 1.000 salários mínimos. Numa arbitragem, normalmente você tem valores bastante expressivos em andamento. Então, é razoavelmente provável, é bastante provável, que se a administração se envolve num procedimento arbitral, esse valor vai facilmente ultrapassar esses 3 tetos previstos no artigo 496. E aí eu vou ter uma sentença arbitral que não se submete ao duplo grau obrigatório de jurisdição? Essa sentença se submeteria a algum tipo de controle pelo Tribunal de Contas? Já tem gente sustentando isso diante do não controle pelo Poder Judiciário? Porque uma sentença judicial ela só é eficaz depois que ela é confirmada pelo tribunal, no valor acima daquela alçada. Será que, nesses casos, a administração teria que prever uma arbitragem em 2 degraus? Vai ter uma sentença do juiz, do árbitro, e depois desta sentença caberia um recurso para o tribunal arbitral, ou um duplo grau obrigatório dessa sentença dentro do tribunal arbitral? Já ouvi essa ideia também, me pareceu interessante, como uma ideia de consenso, uma ideia intermediária. Então, são novas leis que vão trazer novos problemas, né? Eu já ouvi alguma pessoa dizer, não, mas o novo código ele vai resolver várias controvérsias. Sim, mas vai criar muitas outras, né? Infelizmente, não há só boas notícias. Mas, enfim, o parágrafo 1º, então, ele vai trazer essa ideia da arbitragem. E, como eu estava dizendo, a lei da arbitragem ela vai trazer 3 grandes novidades, né? Nós tínhamos mais, mas algumas dessas novidades foram vetadas pela nossa presidenta, né? A questão da arbitragem envolvendo contratos de trabalho foi vetado, a questão da arbitragem em contratos do consumo foi vetado, mas ficou a arbitragem envolvendo a administração pública. Outra novidade da lei, que também está no Código, é a figura da carta arbitral. O que é uma carta? Carta é um instrumento de comunicação entre juízos. O CPC atual, nós temos a carta rogatória, carta precatória e carta de ordem. Agora, a gente vai ter uma 4ª espécie de carta, que a gente vai chamar de carta arbitral. Essa carta arbitral ela vai servir para as comunicações entre o Poder Judiciário e a instância arbitral. Imagine, por exemplo, que uma das partes no procedimento arbitral descumpra uma determinação do árbitro. O árbitro não tem poder de polícia. O árbitro não tem poder de dar autoexecutoriedade às suas decisões. Então, ele precisa pedir por empréstimo ao juiz esse poder. Então, se o árbitro precisa mandar um ofício, uma comunicação para o juiz, pedindo para o juiz lhe emprestar uma força coercitiva que a sua decisão de árbitro não tem, isso vai ser feito através de uma carta arbitral. E a terceira grande novidade da arbitragem é a pacificação daquela hipótese do cabimento das medidas cautelares, né? Imagina que você pactuou uma cláusula compromissória no seu contrato, há um plano de inexecução da obrigação e você precisa requerer ao juiz uma tutela cautelar, o que o novo Código chama de uma tutela provisória de urgência cautelar. Você vai requerer essa tutela para quem? Para o árbitro
porque você já inseriu uma cláusula compromissória no teu contrato, ou você vai requerer essa tutela para o juiz de direito, porque, pelo artigo 5º, inciso 35, ninguém pode ser impedido de ir ao Poder Judiciário. Agora, com a nova lei, fica inserido o artigo 22, letra C, na Lei 9307. Então, como é que vai funcionar? Se a arbitragem não foi ainda instituída, você vai pedir essa cautelar para o juiz. Se a arbitragem já foi instituída, você vai pedir essa cautelar para o árbitro. E se eu perguntasse para você, qual é o exato momento em que uma arbitragem é considerada instituída? Porque isso vai fazer toda a diferença do mundo. Se você não souber o momento formal da instituição da arbitragem, você não vai saber para quem dirigir a sua cautelar. A arbitragem é instituída no momento em que eu insiro a cláusula no meu contrato? Não. A arbitragem é instituída no momento em que ocorre a inexecução da obrigação? Também não. A arbitragem é instituída no momento em que eu provoco o tribunal arbitral? Também não. A arbitragem só é considerada instituída, artigo 19 da Lei 9307, quando o painel de árbitros se forma. E, na maioria dos casos, demora algum tempo para esse painel se formar, porque você está falando normalmente de um painel de 3 que tem uma agenda super tumultuada. Então, até você conseguir reunir aqueles 3 para formar a arbitragem, não raras vezes vai ter se passado 1, 2, 3, 6 meses do momento inicial da provocação da arbitragem. Então, se nesses 6 meses você precisar de uma cautelar, você vai requerer essa cautelar ao juiz. E agora, mais uma novidade. E se eu requeiro a cautelar ao juiz e o juiz me dá o prazo de 30 dias, para eu formular a minha demanda completa, para eu integralizar o meu pedido? E nesse prazo de 30 dias o tribunal arbitral se forma, a arbitragem é considerada instituída. O que eu chamo hoje de ação principal, que no novo CPC não vai ser mais ação principal, porque no novo CPC o processo cautelar não terá mais autonomia, não vai existir mais o processo cautelar, ele vai ser uma providência cautelar dentro do processo de conhecimento ou dentro do processo de execução. O Código é claro, ao dizer que, se nesse meio tempo ocorre a instituição do tribunal arbitral, essa medida vai ser requerida ao árbitro. Então, você terá uma situação bastante curiosa. Você requereu a cautelar inicialmente ao juiz, no prazo de 30 dias o tribunal arbitral foi instituído e a ação principal, entre aspas, o que eu chamo de a integralização do seu pedido, ela vai ser apresentada perante o tribunal arbitral. E, muito provavelmente, o tribunal arbitral vai expedir uma carta pedindo ao juiz de direito que remeta os autos da cautelar para instruir o procedimento arbitral. Então, vejam que essas inovações elas põem por terra aquela discussão de que se a arbitragem é jurisdição ou a arbitragem não é jurisdição. A arbitragem agora é jurisdição, ponto. Não tem mais como você dizer que a arbitragem não é jurisdição. Quer seja pela possibilidade de condenar a fazenda pública e essa sentença não está sujeita ao duplo grau obrigatório, quer seja pela possibilidade do árbitro examinar uma demanda principal e, eventualmente, até revogar. O árbitro poderá, no procedimento arbitral, revogar a cautelar que o juiz deu lá atrás, no procedimento preparatório. Porque aquelas partes escolheram ir para a arbitragem e não para o judiciário. Elas só foram ao judiciário provisoriamente que precisavam de uma cautelar. E só foram porque o tribunal arbitral não estava ainda instituído. Agora que ele está instituído, o juízo natural é o do árbitro, não é mais o do juiz. Então, me parece que essa discussão sobre qual é a natureza jurídica da arbitragem fica absolutamente esvaziada. Voltando para o artigo 3º. Além de falar na arbitragem, no parágrafo 1º, o Código também fala, no parágrafo 2º, que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. E complementa no parágrafo 3º, fazendo menção à conciliação e à mediação. E aqui nós temos 2 observações bastante importantes. O novo Código, ele mexe na estrutura do processo de conhecimento. Ele mexe bastante. Se você fizer uma tabelinha de Excel e colocar na esquerda
o código atual e na direita o novo código, e você colocar o processo de conhecimento nessa tabela, você vai visualizar rapidamente duas alterações bastante substanciais. Primeira, não tem mais sumário. Não tem mais sumário e as hipóteses que iam antes para a vara cível, ou que vão hoje para a vara cível, pelo sumário em razão da matéria, 275, inciso 2º do Código atual, pelo novo Código, artigo 1063 do novo CPC. Para onde você acha que esses processos vão agora? Para o JEC. Primeira vez que eu falei sobre isso no tribunal, era uma palestra aqui fechada só para juízes, eu não dei muita importância ao tema, porque como eu estou afastado do dia a dia de vara cível há algum tempo, por força das minhas atribuições do MP, eu perguntei assim, aí os juízes ficaram empolvorosos quando eu falei isso, eu falei, não estou entendendo qual o motivo dessa coisa toda. Assim, a senhora é juíza de onde? A juíza de uma vara cível, foro regional, acho que era Bangu, que ela falou, Campinho, não me lembro. Aí eu falei, tá bom, a senhora tem quantos processos no seu cartório? Tenho tantos mil processos em cartório. Desses tantos mil, quantos são sumário, quantos estão correndo pelo rito sumário e quantos estão correndo pelo rito ordinário? Ela falou, 60% do meu cartório é sumário. Aí eu me assustei. Porque isso vai dar um desequilíbrio brutal na distribuição a partir do dia 18 de março do ano que vem. 18 de março em tese, porque, em princípio, o novo CPC ele entra em vigor sexta-feira, 18 de março. Mas eu estava lendo um artigo do meu amigo Volpe, que publicou naquele site J, que é muito interessante, j.info.br, e eu vinha descobrir, realmente eu não sabia, que existem 4 correntes já na doutrina sobre a data em que o novo CPC vai entrar em vigor. Quando eu descobri isso, eu automaticamente liguei para a movimentação do MP e pedi férias para o mês de março, porque eu não quero estar aqui, entendeu? Eu vou estar muito longe daqui, não me liguem, não mandem mensagem, eu não vou responder, porque eu nunca vi um código que não entrou em vigor ter 4 correntes sobre a data em que ele vai entrar em vigor. Se você combinar o artigo X do novo CPC com o artigo Y da Lei de Introdução ao Código Civil, qual é a extensão que a gente dá ao termo vigência? Vigência, para mim, só tem um sentido. Não tem outro sentido para vigência. Então, eu continuo, como eu sou uma pessoa minimalista, eu continuo sustentando que o código entra em vigor na sexta-feira, dia 18 de março. Então, a gente vai ter um primeiro problema aqui. Eu não vou ter mais o sumário. O advogado que não teve tempo de se atualizar, que não teve condições de estudar o código a tempo por conta de um escritório muito atribulado, na sexta-feira, dia 18, ele vai chegar lá no protocolo do foro regional para dar a entrada dele lá no procedimento pelo rito sumário. E o funcionário do protocolo vai dizer, pô, doutor, não tem mais sumário. E aí ele vai fazer o quê? Aí ele vai até o JEC, ele vai dar entrada no JEC, ele vai forçar a barra e vai dar entrada na vara cível, e o juiz da vara cível vai fazer o quê com essa petição inicial? Vai indeferir, extinguir o processo sem resolução de mérito, vai dar 15 dias para o advogado emendar essa petição inicial, agora o prazo de emenda não é mais de 10, é de 15 dias, vai dar 15 dias para emendar a petição inicial. O juiz da vara cível pode, por decisão, remeter esse processo diretamente para o JEC. Tem várias decisões de várias câmaras do TJ do Rio dizendo que o juiz não pode fazer isso. O juiz do JEC não pode mandar o processo para a vara cível, a Lei 9.099 é expressa, e tem decisões do tribunal que, por simetria, dizem que o juiz da vara cível também não pode mandar para o JEC. E o problema que mais está me preocupando, esse artigo 1063 do novo CPC, que diz que os procedimentos sumários em razão da matéria vão para o JEC, ele estaria implicando, ele estaria indicando com isso que nós estamos criando uma competência absoluta do JEC para essas matérias? Porque hoje, por exemplo, o Juizado Especial Federal, o JEF, da Lei 10.259, a competência dele é absoluta, por expressa disposição legal. Os juizados da Fazenda Pública, Lei 12.153, a competência também é absoluta, por expressa disposição legal. A única competência que ainda é relativa é o JEC, e mesmo assim não é por força de lei, é por força do enunciado 1 do FONAS. Será que o 1063 do novo CPC iria, de alguma maneira, tornar superado o enunciado 1 do FONAS, e a gente passaria a ter uma competência absoluta do JEC? Se sim, se você me responder, acho que sim, eu te perguntaria, e o JEC vai aguentar mais 60% de demanda da noite para o dia? Acho que não.
Então, Houston, a gente vai ter um problema aqui para interpretar essa norma. Tá. Mas voltando. Então, se você planilhar o procedimento atual e o novo procedimento, o que você vai encontrar diferente? Não tem mais o sumário. E agora, a audiência de conciliação ela acontece antes da contestação. Você apresenta a sua petição inicial, né? Eu não tenho mais procedimento comum, ordinário, comum, sumário. Agora eu tenho procedimento comum, ponto. Você apresenta a sua petição inicial, o juiz recebe a sua petição inicial, manda citar e intimar o réu. O réu é intimado por uma audiência de conciliação e citado para contestar. Só que o prazo da citação fica o quê? Suspenso. O prazo da contestação não começa a correr ainda. Talvez esta seja a principal inovação do processo de conhecimento. Então você recebe um mandado, você, réu, recebe um mandado dúplice na sua casa. Você está sendo intimado por uma audiência de conciliação que vai acontecer no dia 9 de dezembro, e você está sendo citado para contestar. Aí, até o dia da audiência, nada acontece. Você vai na audiência, tem acordo, o juiz homologa, não tem acordo. O primeiro dia útil subsequente àquela audiência é que começa a correr o seu prazo da contestação, que será de 15 dias úteis. Dia 9 de dezembro, se não me falha a memória, é uma quarta-feira. Né? Então, se você faz uma audiência no dia 9, o teu prazo para contestar abre na quinta, dia 10. Aí você conta quinta, 10, sexta, 11, para. Sábado e domingo você não conta, porque não são dias úteis. Depois você recomeça na outra segunda. E lembra que agora o novo CPC, dia 20 de dezembro, tem recesso. De 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive. Você também não conta o prazo. Você for para uma audiência de conciliação no dia 19 de dezembro, o teu prazo para contestar só abre quando? No 21 de janeiro. Tá? Então, essas são as duas principais alterações aí em termos de procedimento. Então, quando o Código traz a conciliação e a mediação para o artigo 3º, ele está chamando a atenção para essa ideia de que conciliar e mediar são agora prioridade no novo Código, tanto que ele antecipa e torna essa atividade anterior à própria contestação. E com relação à mediação, nós tivemos esse ano também a edição da lei que ainda não está em vigor, né? A Lei 13.140 de 2015 é a Lei da Mediação. Ela vai entrar em vigor, se não me falha a memória, no 29 de dezembro agora. Ela é posterior ao novo CPC, mas como ela tem uma vacácio menor de 6 meses, ela entra em vigor em dezembro. E quando ela entrar em vigor, ela já derruba 2 dispositivos do novo CPC, no que se referem à mediação judicial. Tá? O novo Código, coitado, ele está sofrendo baixas ainda na vacácio. Né? Não só várias, né? Está sob fogo cruzado, eu diria, né? de vários flancos. Assim. Então, a 13.140 já vai derrubar 2 dispositivos da mediação judicial. A 13.146, que está entrando em vigor por agora, que é o chamado Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, né? Vai alterar quase 20 artigos do Código Civil brasileiro e vai derrubar 6 do novo CPC. Pela minha contagem inicial, 6 artigos do novo CPC caem. Né? Para você ter uma ideia do tamanho da mudança, a 13.146 ela mexe nos artigos 3º e 4º do Código Civil. Então, ela diz que nós não teremos no direito brasileiro mais nenhuma hipótese de incapacidade absoluta, salvo a menoridade. Todas as hipóteses de incapacidade por doença mental e situações semelhantes, todas são migradas do artigo 3º, incapacidade absoluta, para o artigo 4º do Código Civil, incapacidade relativa. Não haverá mais representação nesses casos, haverá sempre assistência. Né? O procedimento de interdição agora passa a ser um procedimento acessório. Antes da interdição haverá uma providência chamada tomada apoiada de decisão, que tem que ser tentada antes da interdição. É um procedimento judicial, corre sob a supervisão do juiz.
vamos ter a curatela compartilhada, tem várias alterações aí. É uma lei que vai mudar muito. Sei que não é muito a realidade aqui da PGM, né? Vocês não trabalham muito com isso, mas é uma lei que vai impactar direto ou reflexamente aí uma série de atividades. Então, essa ideia do acesso à justiça, ela fica, de fato, bastante alterada, bastante ampliada com o novo Código de Processo Civil, né? A ideia é pregar um acesso mais amplo, pregar um acesso que não se esgote só no âmbito do Poder Judiciário. Queria chamar a atenção, ainda dentro das normas fundamentais, né, estamos aqui entre os artigos 1º a 12 do novo CPC, queria chamar a atenção também para os artigos 5º e 6º. Né. O artigo 5º ele não traz nenhuma grande novidade. O artigo 5º ele consagra o chamado princípio da boa-fé. A novidade, a bem da verdade, está no artigo 6º, que consagra o princípio da cooperação ou o princípio da colaboração. Então, me parece que a primeira questão que a gente tem que enfrentar é qual a diferença entre boa-fé e cooperação? São sinônimos? Tem gente que diz que sim, eu acho que não são. Há uma diferença palpável entre eles. A boa-fé, na minha visão, representa uma obrigação de não fazer. Você não pode, no curso do processo, praticar determinados atos. Se você praticar esses atos no curso do processo, você vai ser sancionado, via de regra, com uma multa. Dependendo do ato que você praticou, se foi um ato de indignidade processual, artigo 77 do novo CPC, essa multa vai reverter para quem? Para o Estado. Se foi um ato de má-fé, artigo 80 do novo CPC, você também vai receber uma multa, só que essa multa não vai reverter para o Estado, essa multa vai reverter para a parte contrária. Então, a violação de qualquer um dos deveres inerentes da boa-fé, ela gera como sanção uma multa. A diferença é o destinatário dessa multa. Pelo 77 vai para o Estado, pelo 80 vai para a parte contrária, que em tese foi prejudicada por aquele seu ato, independentemente de outras providências nas searas civil, criminal e administrativa que podem ser tomadas por conta daquele seu ato. Já o princípio da cooperação ou da colaboração, ele vai prever não uma obrigação de não fazer, mas sim uma obrigação de fazer. Além de se abster da prática de qualquer um dos atos de indignidade, artigo 77, ou de má-fé, artigo 80 do novo CPC, você também tem que ter uma postura proativa. Você também tem que ter uma postura no sentido de buscar uma solução rápida, justa e eficaz para ambas as partes. Então, enquanto o artigo 5º impõe a você um não fazer, o artigo 6º impõe a você um fazer. A grande questão que é discutida pela doutrina é como medir isso e, mais do que isso, como sancionar o sujeito que não colabora. Porque se eu descumpro uma obrigação de não fazer, isso é facilmente documentado e comprovado. Então, eu posso sancionar com uma razoável facilidade. Mas como é que eu vou provar que você não está se empenhando bastante na solução daquele processo? Como é que eu vou demonstrar que você poderia ter tomado uma providência e não tomou? Então, a doutrina tem evoluído, apesar de algumas vozes divergentes, de que a não cooperação, a não colaboração, ela não está sujeita de imediato a uma sanção, a uma multa. Mas, ao contrário, o legislador pode criar hipóteses de premiação para aquela parte que dá uma demonstração clara de que está colaborando no curso daquele processo. Então, o juiz poderia, por exemplo, reduzir ou até isentar do pagamento de custas de determinados atos processuais aquela parte que deu uma amostra, que deu uma prova de que se conduziu de forma colaborativa no processo. Aqui no PEMEC do Tribunal de Justiça, a gente tem discutido isso, porque o TJ ele está, ao mesmo tempo em que ele está consolidando os atos normativos da mediação, ele está revendo o regimento de custas. Todo o regimento de custas do tribunal vai ter que ser alterado. Vários atos que existiam
exceção de incompetência relativa, impugnação ao valor da causa, impugnação ao JG, elas não vão mais existir autonomamente no novo CPC, eles vão ser dragados para dentro da contestação. E vários outros incidentes que não existiam vão passar a existir. Incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas, incidente de alteração no polo passivo da demanda, o que a gente chama hoje de nomeação autoria no Código atual, 62 do Código atual, ele desaparece enquanto modalidade de nomeação autoria e reaparece no 338 do novo CPC como um incidente da contestação, um incidente que vai ter a previsão também das custas respectivas, né? Então, uma questão que está sendo amadurecida aqui no PMEC é a possibilidade de uma redução proporcional das custas para aquela parte que tentar, por exemplo, antes do processo, trouxer uma prova de que tentou resolver consensualmente aquilo que só está procurando o Poder Judiciário depois, de fato, ter tomado providências no sentido de buscar uma solução consensual. Então, essa pessoa poderia ter reduzido, poderia ter, por exemplo, eximidas as custas da audiência de conciliação. O tribunal, muito provavelmente, vai criar custas específicas para esta audiência de conciliação ou esta sessão de mediação. Porque tanto o novo CPC quanto a lei de mediação prevêem que conciliadores e mediadores agora serão remunerados. Então, você precisa criar uma fonte de custeio para isso. Tá? Num primeiro momento, deve continuar como trabalho voluntário mesmo, mas, num segundo momento, você vai ter que criar uma fonte de custeio para esses profissionais. O tribunal acabou de formar a primeira turma de mediadores agora, foram mais de 100 alunos, tem mais de 500 advogados na fila de espera para a segunda turma de mediadores, né? Há uma expectativa de que isso se torne um mercado razoavelmente rentável, até porque não conflita, né? Você pode ser advogado, você pode ser mediador, você pode ter outras profissões, né? Então, há uma expectativa aí nesse sentido. Queria chamar a atenção também para o princípio da isonomia, artigo 7º do novo CPC. Né? O artigo 7º ele fala que é assegurada às partes a paridade no tratamento em relação ao exercício dos direitos e faculdades processuais. Só que o Código ele não se limita ao que os constitucionalistas chamam de isonomia formal, né? Tratar os iguais de forma igual. O Código vai além e ele trata também da isonomia no sentido material, ou seja, tratar os desiguais de forma desigual para, ao final, obter uma equação de igualdade. Então, você vai encontrar em alguns dispositivos do Código, especificamente, por exemplo, no 139, inciso 6º, o juiz pode dilatar os atos processuais, o juiz pode inverter a ordem dos atos processuais. No 222, o juiz pode conceder um prazo maior nas chamadas comarcas de difícil acesso ou comarcas onde haja uma dificuldade no transporte. E o grande dispositivo, naquele que é apresentado como uma das grandes promessas do novo Código, o 373, que vai falar sobre o ônus da prova, especificamente o 373, parágrafo 1º, que vai autorizar o juiz a aplicar a chamada teoria da carga dinâmica da prova. Essa me parece a manifestação mais contundente, mais nítida do princípio da isonomia no sentido material. O novo Código ele vai permitir a carga dinâmica a partir de 3 situações. Letra A, ou a própria lei vai determinar. Até agora nós não temos ainda nenhuma lei, mas é possível que sobrevenha alguma. Letra B, o juiz determina, 373, parágrafo 1º. Ou letra C, as partes convencionam, 373, parágrafo 3º. Lembra que o novo Código ele vai aumentar bastante o poder das partes alterarem a estrutura do processo. Eu falei outro dia, o processo ele vai se tornar um Lego, né? Uma massinha de modelar. Né? Para aqueles que são mais animados, o processo no novo CPC ele vai ser que nem aquele abadá do Carnaval de Salvador que você compra e você customiza o abadá do jeito que você quiser. Você rasga, você picota, você diminui, você cola, você põe. As partes podem, pelo artigo 190 do novo CPC, convencionar
sobre como aquele processo vai se dar. E, obviamente, a grande dificuldade hoje é você estabelecer os limites disso. Até onde as partes podem convencionar sem ofender naquilo que o professor Leonardo Greco chama da ordem pública processual. Até onde vai o poder das partes convencionar, né? E hoje você já tem uma briga doutrinária grande aí. Você tem vários enunciados do FPPC, né? Já são mais de 400 enunciados aprovados sobre um código que sequer entrou em vigor, para vocês terem uma ideia do tamanho da confusão, né? Depois, por curiosidade, se quiserem, joga no Google, coloca assim, FPPC, Fórum Permanente de Processualistas Civis, enunciados novo CPC. Você vai baixar os enunciados. Aí depois você joga assim, ENFAM, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ENFAM, enunciados novo CPC. Aí você imprime os dois e coloca um do lado do outro, começa a ler. O que o FPPC fala pode, a ENFAM fala não pode. O que o FPPC fala, nesse caso vai ser assim, a ENFAM fala não, vai ser assado, né? São 62 enunciados da ENFAM contra 400 e tantos do FPPC. Vão vir mais agora por conta do último encontro. Então, isso já vai te dar uma prévia da situação de caos que a doutrina já se encontra com relação a alguns temas específicos, especificamente com relação aqui às convenções processuais. Tá? Então, o código ele vai trabalhar muito nessa linha de igualdade no sentido material, quer seja desamarrando as mãos do juiz, né? No novo CPC, o juiz pode determinar praticamente qualquer providência de ofício. Qualquer providência de ofício. Em raríssimas hipóteses é que ele não pode determinar ex officio alguma providência, né? Talvez a mais expressiva delas seja a desconsideração da personalidade jurídica, o 133 do novo CPC. É uma das raras hipóteses em que o juiz não pode de ofício. E já está dando ruído lá na trabalhista, porque os juízes trabalhistas não estão aceitando isso, eles têm como praxe determinar ex officio, e a gente vai ter uma dor de cabeça, porque o artigo 15 do novo CPC manda fazer aplicação subsidiária do Código à Justiça do Trabalho, e a gente vai ter uma dificuldade para isso. Tá? Lá nas normas, nas disposições finais e transitórias, tem norma determinando a aplicação também da desconsideração nos juizados especiais cíveis, nos JECs. Lembrando que no novo código a desconsideração está dentro do capítulo de intervenção de terceiros. Geograficamente falando, a natureza jurídica, embora eu ache isso equivocado, mas geograficamente falando, no código, a natureza jurídica da desconsideração é uma forma de intervenção de terceiros. Então, na prática, você vai ter mais uma forma de intervenção de terceiros cabível nos juizados especiais cíveis, né? A gente sempre aprendeu que no JEC só cabe uma intervenção, no JEC, né, você não tem nenhuma forma de intervenção de terceiros. Agora você vai ter expressamente o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica. Queria passar para o princípio do contraditório e da ampla defesa. Aqui a gente vai ter algumas questões bastante delicadas, né? E já tem alguns enunciados da ENFAM trazendo talvez alguma luz, talvez mais discussão sobre isso. O artigo 10 do novo CPC ele muda radicalmente o conceito de contraditório. O contraditório, como a gente conhece ele hoje, você esquece, apaga e escreve de novo. Tá? O que você entende por contraditório hoje? Hoje você vai dizer que o contraditório ele se aplica aos fatos, mas não ao direito. Com relação ao direito, valem aqueles brocardos, né? Dá-me os fatos e eu te darei o direito, ou o iura novit curia, o juiz conhece o direito. Então, a ideia que permeia o Código de 73 é que... Deixa eu só controlar meu tempo aqui. A ideia que permeia o Código de 73 é que, embora na petição inicial você tenha que descrever fato mais fundamento jurídico, o juiz, na sentença, pelo princípio da congruência, ele está preso pelos fatos, mas ele pode inovar quanto aos fundamentos jurídicos. Não só o juiz na sentença, mas também e principalmente os tribunais em grau recursal. O novo Código ele vai amarrar isso.
como diz o Greco, ele vai estender o contraditório também aos fundamentos jurídicos. Como é que ele vai fazer isso? Olha o artigo 10. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar. Vamos reler isso. O juiz não pode julgar em grau algum com relação a fato que não esteja no processo. Isso já é assim e vai continuar assim. Mas o artigo 10 não está falando de fato, ele está falando de fundamento. Fundamento jurídico do pedido, né? O substrato jurídico por trás do fato constitutivo que é invocado pelo autor na sua petição inicial. Então, basicamente, eu tenho duas alternativas. O juiz quer decidir com base naquele fundamento, e acha que aquele fundamento é preponderante para o caso. Cenário A, este fundamento já foi alegado por uma das partes. Cenário B, esse fundamento não foi alegado pelas partes. Se você está no cenário A, nenhum problema. O juiz pode proferir sentença tranquilamente, sem o menor empecilho. Mas se você está no cenário B, se o juiz precisa examinar um fato que não foi apresentado pelas partes, ele precisa examinar um fundamento, que não foi alegado pelas partes, ele precisa submeter este fundamento previamente às partes. Esta é a ideia, como diz lá o Dierle Nunes em Minas, é a ideia do contraditório enquanto não surpresa. Né? Se você tivesse que resumir o contraditório a uma única expressão, você diria: contraditório é igual a não surpresa. É o direito que a parte tem de não ser jamais surpreendida pelo juiz. Então, o juiz que tira um coelho da cartola, o juiz que na sentença diz: surpresa, estou usando um fundamento que ninguém alegou, isso no novo Código não será mais possível. Não quer dizer que ele não possa decidir com um fundamento que não foi alegado. Ele não pode decidir com um fundamento que não foi submetido às partes. Então, isso nos leva à parte mais sensível do problema. Imagine que nem o autor nem o réu levantou aquela questão. Hipoteticamente, uma ação indenizatória onde o autor está alegando culpa, responsabilidade subjetiva com culpa presumida, e o réu, na contestação, está negando a culpa presumida. O juiz, da cabecinha dele, resolve entender que a hipótese não é de responsabilidade subjetiva, é de responsabilidade objetiva. O réu não falou isso na petição inicial, o autor não falou isso na petição inicial, o réu não falou isso na contestação, mas o juiz cismou que a responsabilidade é objetiva. E ele vai julgar com base na verdade objetiva. Hoje, como é que ele faz? Ele simplesmente julga e as partes, se quiserem, que recorram. No novo Código, pelo artigo 10, em tese, ele não pode fazer isso. Ele tem que submeter aquele fundamento às partes. E aí começam os nossos problemas. Né? Em termos práticos, em termos operacionais, vamos lá, nós aqui que estamos todo dia ali com a barriga encostada no balcão do cartório, no dia a dia. Uma coisa é o cara falar isso no plano em tese, né, teoricamente, lá, enquanto ele está tomando um vinho, fumando um charuto, ele fala, não, em tese, o contraditório, tudo bem, mas nós aqui, no plano mortal. Como é que o juiz vai fazer isso na prática? Ele vai intimar as partes? Digam as partes em 5 dias sobre a responsabilidade objetiva? Eu tenho dificuldades para enxergar como é que o juiz vai fazer isso na prática. Se você pegar um juiz preguiçoso, ele não vai fazer nada. Ele vai dizer, dane-se, o advogado que não alegou o fundamento. Eu vou julgar com base no fundamento que está nos autos. O que é que está nos autos? É a subjetiva culpa presumida? Então eu vou julgar com base nisso. É uma primeira alternativa. Final de mês, dia 29, dia 30, não conseguiu bater a meta dos 110% do tribunal, ele vai chutar a bola do jeito que ela veio. Mas imagine que esse juiz diz, não, a responsabilidade realmente é objetiva, eu estou convencido, eu não vou conseguir botar minha cabeça no travesseiro se eu não examinar isso, eu tenho que examinar, mas eu não posso suscitar de ofício essa questão por causa do artigo 10 do novo CPC. Como é que ele vai
Digam as partes, manifestem-se, vai marcar uma audiência especial, vai trazer isso no momento do saneador. Eu tenho muita dificuldade de enxergar como é que isso vai ser feito na prática. Até porque se o juiz for uma pessoa franca e sincera, diz, olha, manifeste as partes sobre a possível ocorrência da objetiva, uma das duas certamente vai dizer, peraí, esse juiz está pré-julgando. Eu nem colhi a prova ainda. Ele está mandando me manifestar sobre uma tese jurídica. Como é que ele sabe que essa tese jurídica vai se consubstanciar no caso? A gente nem colheu a prova ainda. Esse juiz está violando o princípio da imparcialidade, ele não está equidistante das partes. E uma outra questão que é complicada também, quer dizer, fundamento jurídico é igual a qualificação jurídica, fundamento jurídico é igual a número do dispositivo legal. E se eu, na petição inicial, invoco responsabilidade objetiva, lá com base no artigo, não me lembro de cabeça, acho que é 50 do Código Civil, 50 e poucos do Código Civil, e o juiz, na sentença, entende que o caso é de responsabilidade objetiva, mas não do Código Civil, mas sim do Código de Defesa do Consumidor, 28, por exemplo. O juiz poderia fazer isso na sentença de ofício, ele poderia de ofício dizer, não vou aplicar o artigo X do Código Civil, mas vou aplicar o artigo Y do Código de Defesa do Consumidor. O enunciado número 1, né, e é logo o primeiro, para deixar bem claro, o enunciado número 1 da Infam diz com todas as letras que pode. O enunciado 1 vai dizer o seguinte, entende-se por fundamento, referido no artigo 10 do novo CPC, o substrato fático que orienta o pedido, e não o enquadramento jurídico atribuído pelas partes. Ou seja, o enunciado 1 da Infam já alarga o artigo 10 do novo CPC. E vai além. Né? O enunciado 6 da Infam traz uma questão que, na prática, vai acontecer com alguma frequência. E se aquele fundamento não foi alegado pelas partes, também não foi imaginado pelo juiz, mas ele surge naturalmente com a produção da prova. Na audiência de instrução e julgamento, com a produção da prova oral, com a cariação das partes, surge um fundamento que não havia sido imaginado. O enunciado 6 da Infam vai dizer, não constitui julgamento surpresa aquele lastreado em fundamento jurídico, ainda que diverso do apresentado pelas partes, desde que embasado em prova submetida ao contraditório. Me parece correto. Me parece correto. Tá? Não há uma surpresa. O juiz não está tirando um coelho da cartola. Aquele fundamento surgiu na frente de todo mundo sob o crivo do contraditório. Aí ele não foi alegado pelas partes, mas também não foi alegado pelo juiz de ofício. Ele surgiu naturalmente no processo. Lembra lá das suas aulas de biologia no 2º ano? É quase uma abiogênese. Né? O troço nasceu espontaneamente. O juiz não pode fingir que não está vendo, não pode ignorar uma prova que surgiu licitamente, legitimamente no processo, sob o crivo do contraditório. Então, me parece acertado o enunciado. Mas vamos ter aí alguns problemas por conta do artigo 10 do novo CPC. E, finalmente, já me encaminhando aqui para o final, não quero atropelar aqui o horário do meu amigo Pedro, uma última palavra sobre o princípio da fundamentação. Né? A fundamentação no novo Código ela vai sofrer uma enorme transformação. Né? A fundamentação está genericamente prevista no artigo 11, e especificamente prevista no 489, parágrafo 1º do novo CPC. Então, você tem que fazer uma correlação entre o 11, que está na parte geral, com o 489, parágrafo 1º, que é o dispositivo que está inserido lá no capítulo da sentença. Então, o Código, o que ele vai fazer? Ele vai estabelecer uma série de parâmetros objetivos, uma série de premissas objetivas para que uma decisão seja considerada uma decisão fundamentada. E a ideia do Código com isso é substituir o que a gente chama hoje de uma fundamentação sintética, de uma fundamentação superficial. A ideia é que essa fundamentação agora seja uma fundamentação analítica. Né?
Algum tempo atrás eu escrevi um texto dizendo que o novo CPC ele traz o princípio da fundamentação ao quadrado, ou da fundamentação dupla. Hoje você pede ao juiz uma tutela antecipada e o juiz despacha assim: indefiro a liminar pleiteada porque ausentes os requisitos do artigo 273 do CPC, PRI. No novo código, isso não é uma decisão fundamentada, né? O código atual exige que o juiz dê o fundamento, só que o fundamento é muito vago. O novo CPC exige que o juiz dê o fundamento do fundamento. Por isso eu batizei de fundamento ao quadrado. Então, qual é o fundamento? Não está presente o requisito 273, inciso 1º, por exemplo. Tá bom, mas qual é o fundamento do fundamento? Por que não está presente esse requisito? O que está faltando na minha petição inicial? Qual foi o documento que eu não juntei? Qual foi a prova que você sentiu falta? Porque se você não me disser, eu não tenho bola de cristal, eu não vou ter como adivinhar. E se você não me disser o que está faltando, você vai frustrar o meu direito ao recurso. Então, eu tenho o direito de saber o que está faltando, para que eu possa recorrer e, eventualmente, suprir esse elemento que você julga que está faltando aqui na minha petição inicial, aqui no meu pedido de liminar. Então, o 489, parágrafo 1º, ele vai dizer de forma peremptória: não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que 1. Se limite à indicação ou reprodução de ato normativo. 2. Empregue conceito jurídico indeterminado sem explicar o motivo concreto da sua incidência. 3. Invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Soa familiar? Não. 4. Não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo. 5. Se limita a invocar precedentes ou enunciado de súmula sem identificar os seus fundamentos determinantes. 6. Deixa de seguir enunciado de súmula ou jurisprudência ou precedente. Qualquer falha no dever de fundamentação submete aquela decisão a um duplo controle. Controle número 1, embargos de declaração. O novo Código passa a admitir expressamente os embargos de declaração para controlar a qualidade, a densidade da fundamentação judicial. E, nada obstante, além do cabimento dos embargos, vai ser cabível também o recurso competente para o caso, se for uma sentença, apelação, se for um acordo, um recurso especial e assim sucessivamente. Tá? Então, você tem uma dupla forma de controle. Tá? Especificamente, os embargos de declaração com essa finalidade específica de controlar a qualidade da fundamentação, isso está expressamente previsto no 1022, parágrafo único, inciso 2º do novo CPC. Entretanto, apesar dessa norma, desse 489, parágrafo 1º, ser mais claro, eu não vejo como o legislador poderia ser mais claro aqui. Ele, inclusive, faz um rol, ele identifica as condutas que ele quer combater. Apesar disso, os enunciados da infância mostram altamente refratários ao 489, parágrafo 1º, e aqui me parece que eles devem ser objeto de crítica, né? O enunciado 10 da Infam vai dizer o seguinte: a fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação. Parece que a gente está vivendo em dois mundos, né? Eu saí de um mundo e entrei no mundo paralelo, né? Que é justamente o entendimento hoje que prevalece no STJ. Deficiência de fundamentação não é igual a ausência de fundamentação. E qual é a consequência disso? Deficiência de fundamentação não anula a decisão. Só o que anula a decisão é a ausência de fundamentação. Mas o que o Código está tentando fazer as pessoas entenderem é que uma decisão sucinta é igual à ausência de fundamentação. É aí que está o ponto que a gente não está se entendendo. Mas diz o enunciado 10, a fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas as questões cuja resolução, em tese, influencia a decisão da causa. E o enunciado 13, que também me parece complicado, o 489 do novo CPC não obriga o juiz a enfrentar os fundamentos jurídicos invocados pelas partes quando esses fundamentos já tiverem sido enfrentados no precedente que foi invocado. Isso me parece bastante complicado,
Porque não necessariamente a situação fática do meu processo agora é idêntica à situação do precedente. Ela pode ser parecida, mas não idêntica. Então, me parece que o 489 quer justamente que o juiz enfrente as peculiaridades do meu caso, para que um precedente não seja aplicado a esmo a hipóteses que não são devidas. Né? Então, embora eu elogie os enunciados no que se refere ao contraditório, mas eu tenho uma certa preocupação com esses enunciados 10 e 13 da Infam, que dão aqui, a meu ver, uma implicação, uma interpretação apequenada, né? uma interpretação excessivamente reducionista da norma do artigo 11 do novo CPC. Tá? E o último dispositivo, agora para terminar mesmo, o artigo 12, que já está causando aí muita confusão também, a chamada ordem cronológica dos julgamentos, né? De que agora você tem uma espécie de precatório. Né? Na verdade, você tem dois. Você tem o precatório e o precatório alimentar. Porque o artigo 12 do novo CPC, o 12 caput, ele diz que o juiz tem que julgar os processos observado o quê? A ordem cronológica da conclusão. Então, acabou aquela história do funcionário vir do cartório com aquela pilha, que é a realidade hoje, despeja aquela pilha de... Qual é a conclusão do dia? 40 processos. Aí o juiz pega aqueles 40 processos, o juiz mais organizadinho, né, pega os 40 processos, aí faz vários bolinhos. Né? Isso aqui é homologação de acordo, isso aqui é extinção sem resolução de mérito, isso aqui já tem o precedente, isso aqui tem súmula, e isso aqui é ação civil pública. Deus o livre, coloca embaixo da mesa, porque essa aqui, 30 pensos, esse Ministério Público é um inferno na minha vida, não, isso aqui eu não vou jogar agora. Aí ele faz os bolinhos e vai decidindo dentro dessa ordem que ele estabeleceu. Só que agora o artigo 12 acaba com isso. Agora o cartório vai ter que taguear o processo. Né? No PJE é mais fácil. Né? Vai sair a anotação exata. Né? Então, abriu conclusão do dia. Quantos processos na conclusão? 40. Vai ter que ver a hora e o minuto que foi entrando na conclusão. E o juiz vai ter que julgar naquela ordem. Então, esse é o que eu chamo do precatório geral. Essa é a fila do feijão. É o 12 caput. Aí você tem o 12 parágrafo 2º, que é o que eu chamo de precatório alimentar. São os processos que podem passar na frente na ordem cronológica da conclusão. Esses aqui do parágrafo 2º, eles têm uma autorização legal expressa para passar na frente. Mas entre eles também tem que ter uma ordem. No parágrafo 2º não é um barata voa. Então você tem duas ordens. Tem a ordem do 12. Já imaginou o trabalho que isso vai dar? Numa vara cível? Já imaginou? Então, você tem a ordem do 12 caput, que é a fila do feijão, e a ordem do 12, parágrafo 2º, que é o precatório alimentar. E já tem gente dizendo, por exemplo, que no parágrafo 2º você tem que observar a ordem dos incisos. Porque esses incisos não estão aqui sem querer. Eles estão aqui, eles foram colocados nesta ordem, e faz algum sentido, eles foram colocados nessa ordem por uma razão específica. Então, primeiro a gente vai fazer a fila do 12 e a fila do parágrafo 2º. A fila do 12 é cronológico, é data de abertura de conclusão. A fila do parágrafo 2º, ou ela vai seguir uma ordem cronológica, ou ela vai seguir a ordem dos incisos, que está aqui. Aí vem a Infam, no enunciado 32, né, isso gerou um verdadeiro ataque de cólera em alguns membros da comissão do novo CPC. Teve um que eu achei que ia ter um problema, ia ter um AVC, ia dessa para melhor, porque quando ele leu esse enunciado, ele deu uma palestra, ele não se contia, ficava vermelho, né, quase que a gente teve que chamar uma ambulância, coitado, porque ele levou para o lado pessoal. O enunciado 32 da Infam vai dizer o seguinte: o rol do artigo 12 é o quê? Exemplificativo. Lógico, é a saída mais fácil. Né? O rol do artigo 12, parágrafo 2º, é exemplificativo. De modo que o juiz poderá fundamentadamente proferir sentença ou acordo fora da ordem cronológica. Às vezes, não é possível, está escrito, juro que está escrito aqui, juro. Se você está com acesso à internet aí, puxa, você vai ler que está aqui o enunciado 32, fala exatamente isso. Né? Então, a gente vai ter aí chuvas e trovoadas no nosso caminho com relação ao artigo 12. Meus amigos, essas eram algumas observações aí
sobre as normas fundamentais do Código. Eu acabei me alongando um pouquinho, peço desculpas. Queria agradecer mais uma vez, penhoradamente, ao convite de estar aqui com vocês. Espero que tenha sido útil de alguma maneira, né? Se a gente não tiver tempo de debater ou abrir para perguntas hoje, podem me mandar, enfim, mensagem, e-mail, Facebook, Twitter. Agora a gente tem um aplicativo para iPhone também, estamos abrindo aí as redes sociais. Fico à disposição de vocês. Muitíssimo obrigado. O Centro de Estudos da Procuradoria gostaria de agradecer imensamente ao professor Humberto Dalla, a gentileza de ter vindo proferir essa palestra para nós. O professor é mestre, doutor e pós-doutor em Direito Processual Civil, é professor adjunto da UERJ, é professor também da Estácio de Sá. Então, para nós foi uma grande honra tê-lo abrindo o nosso congresso. Obrigada.